Olá, gente. Boa noite a todos. Bem-vindos. Olá, Oi, Érica. Tudo bem? tudo bom? Tá ouvindo Ave Maria aí ao fundo? Até que não, viu? Não, meus vizinhos. Sim, que ótimo. Vamos esperar um pouquinho a galera entrar para que a gente se apresente e a gente comece o nosso bate-papo. Oi, Ana. Tô vendo você, Morgana, Oi, Caio, Márcia. Oi, Marcinha. Kelly entrou. Jéssica, Ellen. Bem-vindos, bem-vindos todos. Eduardo. Sim, Tainara, Milena. Tinha a galera chegando. A gente já começa. Já, já. Agora eu tô ouvindo. Ouviu? Sim, Não, eles batem palma. Os sim. vizinhos da rua. Nath tá aí também? Então, Nath, um beijo pra ela, Ana. Oi, Nath. Ô, Nath, bem-vinda. Prazer. Stephanie. Uma galera boa já entrou. Beijo. Ju, bem-vinda. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Aí, pronto. Eu acho que a gente já pode começar, né? Começar a se apresentar, porque a gente sabe que a Pode. gente tem um tempinho curto e a gente vai ter muita coisa para conversar. Então vamos lá. Exatamente. Então, gente, boa noite, né? Eu sou Emily, fonoaudióloga, coordenadora e supervisora dos meninos aqui da Liga da Voz, a La Voz Bahia, da UNEB. Né? Nessa Semana da Voz a gente resolveu comemorar dessa maneira, né? Já que a gente está, né, diante de uma pandemia, a gente também não poderia deixar passar em branco essa semana tão importante, né, para todos nós que trabalhamos com a voz. Então a gente resolveu fazer essa semana, né, com algumas lives bem especiais para vocês, né? Então eu sou Emily Rocha, sou fonoaudióloga, sou especialista em voz, tanto aqui quanto fora do país, sou mestre em saúde e ambiente de trabalho pela UFBA, professora da UNEB e vocal coach. Então, eu trabalho muito com profissionais da voz, não somente profissionais da voz artística, mas também com profissionais da voz falada e também voz clínica. E de vez em quando atendo também alguns pacientes de disfagia cabeça e pescoço, que eu gosto muito. E aí a gente resolveu trazer essa pessoa querida, né, com quem eu tenho uma parceria muito grande, essa otorrinolaringologista que eu adoro, que é minha amiga e que nós nos conhecemos num curso de aprimoramento de voz da professora doutora Silvia Pinho em 2008. Então, é uma amizade que já tem um tempinho, né? E essa parceria também que começou desde já, né? Se apresente, querida. Para quem não me conhece, meu nome é Érica, eu sou médica, me formei pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Vocês estão me ouvindo bem? Tá Digam todo aí, mundo? pessoal. Eu tô. Para mim Ah, tá ótimo. então tá. Então, beleza. Fiz residência. Agora vocês vão ouvir as palmas dos meus vizinhos. Ah, que massa. Horas Ave Maria que é sagrada. Bom, agora encerrou. Então, eu sou médica, me formei pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Fiz residência no Hospital Santo Antônio, que é a Irmã Dulce. Depois, residência em otorrinolaringologia. Fiz prova de título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Fiz o Invoice junto com Emily, com nossa mestra, Silvia Pinho, querida. Aprendi muito com ela e principalmente a compreender e a entender os termos fonoaudiológicos que fazem toda a diferença na minha vida profissional. E pessoal, inclusive, também me ajuda nas minhas aulas de inglês, por causa dos fricativos, plosivos e etc. E as Sim. ressonâncias todas. E fiz aula de canto com a Ana Paula Buquerque durante 2 anos também, que me ajuda muito a entender e atender
o cantor. Me ajuda muito, inclusive na hora de fazer os exames. Às vezes eu uso algumas técnicas que eu aprendi no canto para facilitar a elevação do palato, o relaxamento da língua e visualização melhor da laringe. Isso. Então, são essas técnicazinhas, esses pequenos detalhes que a gente vai começar a falar hoje, né? Então, já que você começou a falar, a gente, inicialmente, né, você já iniciou falando da questão da nossa parceria, o quão é importante, né? Eu digo sempre que o otorrino sem fono, fono sem otorrino é um negócio muito complicado, né, na área de voz, assim como outras especialidades médicas, né? Mas na parte de voz, a gente tá colado. Né? Então, as pessoas muitas vezes perguntam, e vem cá, para quem encaminhar primeiro? Vai para o otorrino ou vai para o fono? Né? Todo mundo tem essa dúvida. Eu digo sempre a todo mundo, eu digo, gente, independente de qualquer coisa, um encaminha sempre para o outro se tiver a necessidade. É lógico, eu sempre encaminho, porque para mim, mesmo aquele paciente que não tem para um aprimoramento, eu preciso saber como é que está realmente, né, a questão do trato vocal todo. Então, independente de qualidade vocal, eu estou encaminhando para nossos queridos otorrinos. Né? E o otorrino vai encaminhar se observar que existe a necessidade. Tô certo ou não tô, querida? Certíssima. Uhum. Eu sei que no bom dia e no boa tarde do paciente, a gente já está avaliando a voz. Já. Então, abriu a porta, falou bom dia ou boa tarde, você já está percebendo se tem alguma tensão na voz. Você vai por outro motivo. Uhum. Nada a ver com a questão vocal e eu estou ouvindo aquela voz, depois que o paciente fala, eu pergunto, mas e aí? Sua voz não te incomoda? Em algum momento as pessoas falam na profissão, na religião, né? Porque tem muito essa questão do canto religioso, que é uma coisa muito comum no consultório. E no bom dia e no boa tarde a gente já vai avaliando. Com certeza. E aí eu quero que você fale pra gente, Érica, com relação às avaliações otorrinolaringológicas, principalmente a principal, né? Aqui a gente, né, digamos assim, nós fonos, nós temos como base também, para que a gente também tenha o nosso diagnóstico e a gente trate esse paciente. Que aí a gente vai justamente entrar naquela partezinha que você falou, daqueles pulos do gato. Tá bom. Basicamente, o paciente que chega com queixa vocal, com demanda espontânea, ou encaminhado por fono, ou eu percebo durante a consulta que tem alguma característica vocal, inicialmente a gente faz uma videolaringoscopia, que é um exame endoscópico, onde, enfim, que eu consigo enxergar a parte de baixo da laringe, que é o que a gente chama de pregas vocais ou cordas vocais, que são duas, e daí eu vejo a movimentação, a coloração, se tem alguma alteração, se tem edema, alguma lesão de mucosa, se tem tensão na hora eu digo que no pegar na língua para fazer o exame, eu já sei se está tenso ou não. Né? Sim, então, verdade. tem que fazer o exame, colocar a língua na boca, colocar a língua para fora, segurar a língua. É o que eu digo, eu vou apoiar. E às vezes durante o exame o paciente quer reclamar alguma coisa, igual, não sou eu que estou puxando, é você que está puxando para dentro. Então relaxa, respira pela boca e aí a gente vai fazendo o exame. Existe um outro exame chamado estroboscopia, que é um exame que para o paciente basicamente não vai mudar nada a técnica que ele vai fazer. O que muda é para a gente. É um aparelho, uma fibra ótica que emite uma luz estroboscópica, aquela parecida com aquela luz de boate que pisca intermitentemente, e dá para a gente ver as ondas formadas pela vibração das cordas vocais. É como se fossem cordas de violão, lembrando que só são duas cordas vocais ou duas pregas vocais, que na emissão do som elas vibram e formam uma onda. Esse aparelho chamado estroboscópio, o laringoestroboscópio, ele consegue pegar as imagens que são formadas durante a formação dessa onda de vibração, já que os nossos olhos não conseguem captar, porque são muitas vibrações por segundo. Então, ele seleciona essas imagens, junta essas imagens e a gente consegue ver a vibração das cordas vocais ou pregas vocais. Uhum. Inclusive, são esses os exames no consultório, né? Isso. Inclusive, a estroboscopia é o exame que todo fono sonha e deseja ter em mãos, né? Porque, na realidade, a gente consegue também, né, ver determinados detalhes com relação à função, que é importante durante a nossa avaliação e tratamento, né? Enquanto fonoaudiólogos, nós fazemos a avaliação perceptiva auditiva, que é a avaliação
da voz por meio da nossa própria audição, e aí isso depende, é lógico, da experiência do avaliador. E também a gente pode fazer avaliação acústica, que na realidade é uma avaliação computadorizada, a gente põe o fone no paciente, a gente grava a voz e a gente analisa essa voz. Aí, analisando essa voz, a gente vai ver como é que estão os harmônicos, ou seja, como é que está a vibração dessas pregas vocais, como é que é aquele som, aquele sinal sonoro que está saindo, vai ver se tem ruído ou não. E é bom que a gente, na realidade, a gente faz uma comparação, né, com o nosso ouvido, sendo que o nosso ouvido, ele é, digamos assim, o padrão ouro. Né? Se você não tiver como fazer avaliação acústica, o ouvido é o suficiente. Né? E assim, esse exame de otorrino para a gente é extremamente importante, porque tem algumas patologias, algumas alterações vocais, né, que a gente diferencia em determinados exercícios. Então, é importante a gente ter, e a gente também tem contato com o otorrino, né, para ligar, amiga, querida, parceira, olha, tô achando isso, isso e isso. O que é que você viu no exame? Então, a gente, por exemplo, a gente tem uma história, né, de um paciente, um cliente, né, de voz profissional artística, cantor, né, que eu encaminhei para a Érica, porque cantor sertanejo, e ele consegue cantar tranquilamente, a gente fala, né, na região do registro pleno, né, de voz plena, e aí eu sempre treino com ele, não somente, né, músicas sertanejas, então eu vou para um repertório muito vasto. É lógico que apesar dele cantar sertanejo, a gente vai, na hora que a gente está fazendo a preparação vocal, nas sessões, eu desafio ele. E aí a gente estava treinando Black Music, inclusive uma música de John Legend. John Legend gosta muito de fazer falsetos, né? E os falsetes, né? Aí se a gente tentava fazer o falsete, eu digo, esse falsete não tá muito bom, não. Esse falsete não tá rolando. Esse falsete tá áspero, tá com muito AIDS. Eu preciso saber o que é que tá acontecendo aí. Já suspeitava o que fosse. Aí eu encaminhei para Érica. E aí, conta aí, Érica, como é que foi? Aí você vai contar da história do seu exame. Eu, habitualmente, quando eu vou fazer uma avaliação vocal, né, de um paciente que me procura, como eu falei, demanda espontânea ou encaminhado, na maioria das vezes pela fono, né, pelos fonos, né, vamos incluir os homens, obviamente. Verdade. Eu costumo fazer a avaliação senso-perceptiva da voz também. Não, habitualmente, eu não ponho no resultado da estroboscopia, mas no meu prontuário tem lá o Rasat. Sim, Então, certíssimo. a soprosidade, astenia e tensão. Tá lá no meu prontuário. E quando eu... tá lá. Quando eu ligo de volta, falo, olha, o paciente que você me encaminhou, eu percebi assim, assim, tá lá, qualquer coisa, checa, tá batendo o Rasat, porque é uma coisa subjetiva. Isso. Pode dar um pouco diferente, mas está na mesma direção, isso é o que importa. Esse paciente especificamente é um rapaz por volta de 25, 28 anos, se não me engano, um pescoço grande, uma caixa de ressonância grande, uma língua grande, uma voz grave, bonita. Barítono, ele é barítono, exatamente. Mas só que ele quer cantar sertanejo, é a vontade dele. Então, não cabe a gente definir se ele vai cantar ou não. Ele tem um instrumento musical, que é o trato vocal dele, e ele vai fazer daquele trato vocal o que ele quer para ele, dentro de uma possibilidade anátomo-fisiológica, claro. E Emily me falou, olha, ele tá com quebra no falsete. Então, na hora de fazer o exame, primeiro eu faço, mesmo na estroboscopia, eu desligo o estroboscópio, faço uma laringoscopia primeiro, e depois faço a estroboscopia para pegar os parâmetros estroboscópicos. E como ela já tinha me dito que ele estava tendo quebra vocal no falsete, evidentemente que eu ia dar mais atenção a isso. Mas eu testo as notas mais graves, as médias e as agudas. E o falsete, enfim, como a gente sabe, é agudíssimo, né? Então, forma uma fenda para ela. Só lembrando, porque tem gente, que tem algumas pessoas que estão assistindo que não necessariamente da área. As cordas vocais, quando a gente respira, elas ficam abertas. Quando a gente fala, elas fecham e se movimentam. Lembrando que a laringe serve para, primeira função dela, respirar e proteção de vias aéreas, e depois quer falar. Falar vem por último.
Exatamente. E cantar pra depois disso. Exatamente. É ousadia o canto. Não é para todo mundo. Pode ser para todo mundo para diversão, né? Pode sim. Vídeo. Vai ser todo mundo que vai ser Mariah, mas todo mundo pode é, cantar. Exatamente. E aí, como a Emily já tinha me falado disso, obviamente, eu fui estudar basicamente nessa região, né? Nesses timbres, nessas faixas de frequência, melhor dizendo. E quando eu pedi para ele fazer o falsete, o agudo, e eu consigo um agudo, minha voz, eu consigo uma extensão no agudo, então fica mais fácil para o paciente me imitar. E tava lá, o suco na prega vocal direita, se não me engano. Isso, Tava isso. lá. Então, o ouvido te falou e o vídeo mostrou pra gente. Isso, A propósito, eu tenho muita noção na hora de fazer esse exame, porque na hora de emitir o som, a depender se o som é mais grave, médio ou agudo, ele pode formar uma falsa fenda, que na verdade ela é falsa no sentido de que ela não é patológica. Porque lembrando que fenda, quando as pregas vocais, voltando, quando a gente respira, elas estão abertas, paralelas ao chão em forma de V, e quando a gente fala, elas fazem esse movimento. Quando a gente tosse, elas batem com muita força uma na outra. E pigarreia é pior, né? Então, o que acontece? Quando eu peço para falar um I, tipo I, que é mais grave, para médio, para grave, eu vou ter um fechamento de corda vocal. Mais agudo o som, mais esticadas as pregas vocais estarão e mais eu vou ver uma fenda. Então, muitas vezes, nos casos dos exames, vai como fenda paralela ou fenda fusiforme, e na verdade é naquela nota. Isso. Tem uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava fazendo aula de canto. Quando a gente vai treinando a musculatura, e aí a gente vai falar de musculatura intrínseca da laringe, TA, tiroaritenoide, e CT, cricotiroide, TA, CT, nossos truques. Eu me lembro que quando eu estava aprendendo a fazer a primeira passagem, durante um período eu tive uma fenda médio-posterior. Aí quebrou. Eu mesmo fiz a laringe em mim, não resisti. Tava lá. Imagine você no espelho com a língua pra fora. Que situação. É direita, esquerda, que é esquerda, direita, né? Imagem espelho. E aí, ao contrário. E aí, ao longo do tempo, na aula de canto, isso fechou, porque eu não estava com a musculatura treinada o suficiente. Então, é o que eu sempre digo: a presença de uma fenda não necessariamente é uma patologia. Ou até uma patologia de prega vocal não necessariamente vai impedir que aquela pessoa cante. Ao contrário, né? Às vezes isso que dá a característica daquele cantor, daquela voz, exatamente. Então, a gente tem cantores que a gente diz assim, pô, não tira essa rouquidão, não. O próprio John Legend, que eu falei, ele tem uma voz rouca, soprosa, que diz, não, a voz dele, o Rod Stewart. Aqui na Bahia, a própria Márcia Short. Márcia Short tem uma voz soprosinha, rouca, que é característica dela, que a gente não pode tirar, senão acaba a característica de Márcia Short, né, na realidade. Então, justamente isso, essa questão do exame, doutor Rina, é extremamente importante. Eu me lembro agora que eu já fui chamado para dar aula em algumas residências, né? E eu me lembro que foi no Santa Isabel, para otorrino. E aí, na hora de falar justamente do exame, e principalmente do exame funcional, quer dizer, exame funcional menos mal, né? Quando é com a naso. Mas quando é com a laringo, aí uma das coisas que eu sempre solicitava aos otorrinos, por favor, quando vocês forem fazer o exame, vocês comecem com a vogal E, depois vocês vão para I. É assim, você pede para o paciente fazer um e não vai abrir, consequentemente, a fenda para ela, né? O falsete. E aí vocês vão colocar a fenda paralela, só que aquela fenda paralela é uma fenda natural do falsete. Não vai contar pra gente. Exato. E outra coisa, tem muitas vezes a gente não consegue a imagem do exame, né? Tem esse detalhe. A gente não consegue porque a depender do serviço, por exemplo, se for um serviço público, é muito complicado, né? Gravar de todos os pacientes. Muitas vezes também o recorder ele não está funcionando. Muitas vezes o paciente ele não tem um DVD para levar, então a gente só fica com laudo. E é importante para a gente ter essa imagem, mas às vezes a gente não tem, então o laudo é o que a gente tem naquele momento.
né? E aí eu sempre falava com eles, por favor, e aí o I em voz plena, não fala no agudo e nem no falsete, mas é porque para vocês também a visualização é melhor. Quando você faz o falsete, a laringe sobe, então você consegue ver muito É, melhor a prega vocal, né? Então a visualização laríngea é é. melhor, né? Aí eu sempre falava Mas isso. tem uma diferença clara quando o paciente faz aula de canto ou quando ele já faz fonoterapia. Sim. Ele consegue relaxar a língua, ele consegue relaxar a hipofaringe, a laringe, ele relaxa o palato mole e a laringe abre. É Verdade. evidente a diferença. Verdade. Eu treino, na realidade, né? A musculatura fica meio que acostumada. Inclusive o ouvido, eles muitas vezes até eles ficam, será que eu faço como ela faz ou eu falo na minha região? Eles ficam naquela dúvida. Aí, muitas vezes, quando faz o agudo, aí outra gente faz assim, não, não, faça um I normal, ele volta, porque ele fica em dúvida. Isso é É, verdade. e nessa hora a aula de canto me ajuda, porque eu consigo Uhum. fazer um I mais grave, na região média e na região aguda quando eu preciso, né? Com Porque certeza. aí eu peço para imitar. A depender do treino do ouvido do paciente que está atendendo, eu falo mais grave, vai no médio. Eu nem imito. Ele já Uhum. tem um treinamento auditivo e um treinamento vocal para isso. Sim, Mas exatamente. a maioria não tem. Sim. A maioria E não tem. aproveitando que a gente está falando de exames, eu me lembro, eu sempre converso, por ser professora também nos estágios, os meninos sempre ficam, professora, como é que pode? O otorrino manda pra gente uma requisição, 10 sessões fonoaudiológicas. Oxe, ele que tem que dizer pra gente quantas sessões que tem que fazer. Calma, calma, respire, respire. Veja bem, não é bem assim. Porque às vezes as pessoas ficam, né? Eu digo, a gente, que bobagem, que ego. Mas a gente também tem que explicar para eles o que é que significa isso também. É É, importante o otorrino colocar isso, porque existem algumas patologias que a gente sabe que não pode demorar. Eu digo a claro. todo mundo, um nódulo vocal não pode ficar com a gente 6 meses, gente. Nódulo vocal, 8 sessões, no máximo 10. Isso. Então, deixa ele colocar. Ele está certo de E colocar. sabe E quando o fono é bom pelo tempo também da fonoterapia com nódulo. E isso é professora. verdade. Mas aí tem um detalhe também. A gente tem os pacientes, tem aqueles pacientes que começam naquela história assim, vou começar. E aí começa a melhorar, relaxa. Aí a fonoterapia vai se prolongando, porque a voz vai piorando, ele vai e volta. Ele vai e volta. E ainda tem Mas esse detalhe, né? na consulta você vai sentindo o perfil da pessoa. Sim, sim, com A pessoa mais certeza. treinada ou não, né? Menos E- julgamento e mais vida real. Então, o Isso é que que verdade, com o que que é certeza. obrigatório? O paciente que tem convênio é cara crachá. O convênio Sim. libera 10 sessões CID-R 9.0, ponto. Uhum. Se o paciente não tiver nenhuma lesão estrutural vista na estroboscopia e você pede uma fonoterapia sem lesão orgânica, o convênio também não libera, porque Não ele vai acha que liberar. funcional Exatamente. não é alteração, Uhum. né? E Exatamente. a maioria das vezes, ou na minha experiência, boa parte dos pacientes que chegam inicialmente com queixa de rouquidão, disfonia, né? Vamos fazer a diferenciação de disfonia e rouquidão, né? Porque isso é sempre aquela coisa. Disfonia é a dificuldade de emitir a voz, seja lá em que parte do trato vocal, ou porque a pessoa tem um problema na língua, ou porque Isso. Pode ser uma trato disfonia nariz, de ou porque prega vocal ou pode ser também de filtro, né? De fonte de filtro. Então a pessoa pode ter a rouquidão, a soprosidade, a aspereza, a instabilidade, mas ela também pode ter uma ressonância cul-de-sac. Então, a pessoa fala desse jeito, ela é disfônica, né? Então a gente já. Mônica. Então, isso é uma disfonia de filtro, não é de fonte, de qualquer forma. Então, seria qualquer alteração em termos, né, de qualidade vocal que não seja aceita, inclusive, pela sociedade. A gente tem isso, né? Porque o que a gente considera disfônico pode ser o que não. Pode ser diferente, de repente, o grau com relação ao Japão da vida. A gente ainda, aquela rouquidãozinha leve, a gente ainda considera bonita, né, charmosa, mas no Japão, de repente, pode ser não. É rouquidão, é disfonia e acabou, né? Ainda tem esse detalhe. Pode continuar. Você continua dessa parte da rouquidão agora, qualidade vocal. e enfim, muitas vezes o que eu percebo no consultório, no dia a dia, na própria queixa do paciente, a gente já vê que ele não respira. Verdade. Já é uma dificuldade de
pneumofonoarticulatória. E às É, vezes, no final da consulta, eu peço, olha, o que eu percebi da sua voz é isso, eu às vezes imito, peço licença, digo que não é um juízo de valor, um julgamento, mas apenas para a pessoa perceber o que está acontecendo. E às vezes leio um parágrafo sem pontuação, sem respiração. Eu falo, olha, é assim que você está falando. E a pessoa, às vezes, toma um susto, porque ela não tinha consciência daquilo, né? com certeza. Você vê como as avaliações, digamos assim, elas se complementam, né? A avaliação do fono, a avaliação do otorrino. Quando a gente faz a avaliação perceptiva auditiva, a gente está vendo ali questões vocais, questões de filtro de fronte, questões relacionadas à postura e à própria respiração também, qual tipo, qual modo, se tem essa questão de coordenação pneumofônica, como é que está a modulação também dessa voz, a própria articulação, que muitas vezes uma questão articulatória pode levar a uma tensão e gerar uma disfonia, né? Então, tudo isso a gente tem que estar observando. E uma avaliação complementa a outra. É extremamente importante. Extremamente importante. Aí, falando em otorrino, e aí falando em cantores, essas coisas todas, me conte aí com relação à tal da automedicação. Porque, principalmente os profissionais da voz, eles dão muitas vezes um zig na gente, sabe? E aí, quando a gente vê, já tá tomando alguma coisa que não deve. Porque eles acham, por exemplo, eles sempre perguntam a fono, e aí, você acha que eu tenho que tomar? Não acho nada, vai para o otorrino, que o otorrino vai te dizer o que é que você tem que fazer. A gente É, tem que fazer isso, né? Porque senão vira, toma corticoide, toma antibiótico da maneira que eles querem, e aí quando a gente vai ver, não consegue mais, de repente, né, tratar de algo simples, né? Porque já aumentou a resistência com relação àquele medicamento. eu acho que independente de ser um profissional da voz especificamente, é, existe uma característica aqui no Brasil, não sei se em outros lugares, mas aqui, eu posso falar daqui, né, que eu moro aqui, que é uma dificuldade da pessoa se responsabilizar por ela mesma, no sentido de que cada um no seu quadrado e tomar medicação por conta própria está errado, ponto. Você, a Uhum, partir do momento que você está usando aquela medicação, você está assumindo os riscos dos efeitos colaterais daquelas medicações, tá? com Então, o que a certeza. gente vê no dia a dia são, principalmente os cantores e às vezes até professores que precisam uma carga horária muito grande, é usar corticoide por conta própria. E já aconteceu de eu atender paciente que usava corticoide injetável uma vez por mês por Meu. conta própria há 2 anos. Eu falei, bom, você tem que ir para o endocrinologista, porque a essa altura ele podia ter uma insuficiência suprarrenal, que são as glândulas que ficam acima dos rins, uma alteração de tireoide, de ritmo cardíaco, arritmia, inclusive cardíaca, né? Então, a automedicação é errada, ponto. Né? Uhum, O cantor muitas vezes faz antes do show e tem os hábitos, às vezes, de beber, fumar, uhum. cigarro comum e às vezes marihuana, É. né? Ou às E, vezes o narguilé também, né? Que agora tá. ou cigarro eletrônico também, que a gente sabe aí, Isso. né? Da possibilidade, inclusive, até de insuficiência respiratória, os pulmões param de funcionar por conta do cigarro eletrônico. E o cigarro de maconha, ele não tem filtro, o que significa que a temperatura daquela fumaça em contato com a laringe, com as cordas vocais, ela é infinitamente maior do que o cigarro comum, que tem Isso. filtro, né? Então, algumas pessoas usam no meio musical mesmo, eu explico. A essa altura, muita gente sabe das informações, a gente vive num mundo cheio de informações. Hoje, acho que quase ninguém deixa de ter alguma informação referente a isso. Eu sinalizo e é aquela história, é um adulto e a gente tem que respeitar a escolha da pessoa, né? Uhum, com certeza. Mas A e. propósito, falando em inflamações da laringe e laringites, eu acho que cabe aqui, por conta da pandemia, a gente também falar das laringites virais, né? Uhum, Que são as laringites muito comuns num resfriado comum, que a gente tem como queixa principal tosse seca, rouquidão e pigarro, dor na hora de falar ou de engolir. Em relação ao coronavírus, ainda não se sabe muita coisa em relação a isso, porque é muito novo e o risco de fazer uma laringoscopia num paciente
nesse período de pandemia é altíssimo, porque o coronavírus ele tem predileção principalmente pelo nariz e pela garganta, e a partir daí vai para a corrente sanguínea, podendo atingir os pulmões, como a gente sabe, está toda hora na TV. E Isso. existem outras suposições fisiopatológicas do funcionamento do coronavírus, que é tiraria a capacidade da hemoglobina de se ligar ao oxigênio. Talvez por isso estiver relacionado a tantas insuficiências respiratórias, às vezes radiológicos, que pudessem justificar. Então, Uhum. nessa última semana, nos últimos 10 dias, tem se falado sobre isso. Mas, Deixa eu dar basicamente, uma coisinha também que eu li ontem, que foram duas pesquisas que fizeram em Nova York e na Índia, que eles observaram que o coronavírus ele está atacando também o sistema imunológico como o vírus HIV e como SARS. Então ele debilita também. E eu digo, gente, caramba, o negócio é muito pior do que a gente imaginava. Não é realmente uma questão somente respiratória, né? Tem a questão do sistema imunológico, que ele ataca também diretamente a células do sistema imunológico. sistema imunológico, sistema hematológico, relacionado à coagulação sanguínea também, Uhum. caso de AVC associado, mas enfim, vamos voltar à parte da laringe. Isso. A laringite viral, os vírus que mais causam laringite viral são os vírus do resfriado comum, como o rinovírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório. E não dá para a gente saber ainda se tem uma laringite causada pelo coronavírus, porque ninguém está fazendo laringoscopia. A orientação da Associação Brasileira de Laringologia e Cirurgia Facial é laringoscopia apenas em casos estritamente necessários de urgência, como, por exemplo, um corpo estranho. Fora isso, nesse período, não há indicação realmente. Uhum. Falando em laringite, e a gente estava falando em corticoide também. Não sei se você se recorda de um cantor também que a gente teve, que no final de semana, Semana Santa, inclusive, já tem mais ou menos uns 6, 7 anos, ele apareceu justamente com uma gripe muito forte, ficou completamente afônico e por própria vontade foi na farmácia e aplicou um corticoide. Lembra daquela situação? Então ele estava realmente completamente afônico. E aí você, inclusive, fez o exame em casa. Inclusive, gente, o otorrino também pode fazer o exame em casa se ele tiver, né, os aparelhos, os instrumentos direitinho. E aí você viu que ele estava com a laringite, né, aguda, né, laringe toda inchada e não podia fazer mais nada. E aí explica por que você não podia fazer mais nada. A questão do corticoide de reserva. A tal famosa injeção. Ele, ele se automedicou, aplicou um corticoide injetável, que a gente chama corticoide de depósito, que fica ali no músculo depositado durante 30 dias. Então, se der alguma coisa errada, não tem como tirar aquilo do organismo da pessoa. Porque se você está usando um comprimido, você suspende a medicação, suspende o comprimido. Se é injetável, não tem o que fazer. Tem que aguardar. Uhum. Eu acho que no caso dele, se não me engano, eu associei um antibiótico, porque inicialmente ele começou com um quadro de laringite viral e evoluiu com uma laringite. Isso evolui com bacteriana, exatamente. Mas o que aconteceu é que, em geral, quando você toma o corticoide oral, a gente vê uma melhora, né, ao longo, né, do tempo. Esse daí é uma surpresa, porque tem pacientes que você tomou imediatamente melhor e tem outros pacientes que demoram a resposta, né? E o dele foi um desses. Eu disse, poxa, agora a gente não pode fazer nada. Ela não pode nem dar um corticoide oral, porque você já ultrapassou a sua cota. E o que a gente tem que fazer? Exercício, 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 exercício. Então a gente fazia exercício de manhã, de tarde, de noite, exercício de manhã, de tarde, de noite, para drenar aquilo dali. Graças a Deus ele não estava sentindo dor, né? E nem ardência, era só realmente aquele inchaço que fez com que ele ficasse afônico. E ele tinha, como era Semana Santa, ele tinha show na quinta-feira, sexta-feira 2 shows, sábado 2 shows e domingo 2 shows. Aí a voz só voltou no sábado. A gente fez o show de quinta, sexta, com a voz assim, sabe? Capengando. No sábado, no segundo show é que ela começou a voltar. E a voz estava 100% no último show, no domingo, quando a gente tinha que voltar para casa. Isso não é brincadeira, um negócio desse. Mas ele aprendeu. Nunca mais ele fez isso. Que bom. Nunca mais ele fez isso. Encontrei com ele nesse carnaval.
ele não, eu não estou mais atendendo ele, né? Porque ele está fazendo poucos shows, mas eu encontrei com ele no carnaval, ele disse que está super tranquilo, mas que ele aprendeu a lição. Eu acho que é importante também falar um pouco sobre laringite de refluxo, né? Que é uma coisa Muito. tão... E um diagnóstico superestimado, muitas vezes, no consultório do otorrino. Porque existe uma vermelhidão, que a gente chama de hiperemia, e um inchaço, que a gente chama de edema, na região posterior da laringe, que ele não é diagnóstico de certeza de refluxo. Ele é um sinal indicativo de... E ele pode estar presente também, por exemplo, em quem tem rinite alérgica que está descompensada, por causa do gotejamento, que drena do nariz em direção à laringe. Então, às vezes, é um conjunto da obra também. Às vezes, a pessoa tem uma laringite de refluxo e que piora a rinite, a rinocinusite alérgica. E, às vezes, a gente tem que tratar as duas coisas. Em relação aos inibidores de bomba, que são os prazóis da vida, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol e tantos prazóis aí. Para variar, existe muita automedicação. E saíram alguns estudos, há uns, sei lá, 5 anos, 4 anos, talvez, falando da associação do uso prolongado dessas medicações com a demência. Primeiro que a automedicação está errado, ponto, final. Uhum. Segundo que o inibidor de bomba, habitualmente a gente não faz um uso prolongado, e quem define o uso prolongado do inibidor de bomba é o médico gastro. É o gastroenterologista. Não é o otorrino que faz essa definição. Muitas vezes orienta o uso desse medicamento, principalmente num quadro agudo, suspende a medicação, solicita uma endoscopia digestiva, orienta que o paciente não pode fazer endoscopia e o uso da medicação, obviamente, para não dar um resultado falso, negativo, né? E a partir do momento que o paciente precisa usar o inibidor de bomba durante muito tempo, aí tem que considerar a possibilidade cirúrgica, mas quem define isso não somos nós, que é o tratamento cirúrgico para o refluxo. Quem define isso é o gastro junto com o cirurgião do trato digestivo. Então, é como eu sempre digo, é cada um na sua, a amizade continua. Sim. E a gente se complementa, né? Com certeza. É tudo, querer dominar tudo, querer tomar conduta com tudo, é o que eu digo para os pacientes. Se você chegar em algum médico, qualquer profissional, seja lá de qualquer área, ou área de saúde principalmente, que sabe tudo, você aperta a mão desobrigada e pensa até nunca mais. Tenha medo. É o que eu digo. Com certeza. E aí você foi falando do refluxo, Érica, me fala mais de outros sintomas, né? No caso, quando você vê, né, o exame e aí a região interaritenoide está ali inchada, né? Aquilo dali é um sinal que pode ser o refluxo ou alergia, né? Como você falou, por causa do gotejamento. Mas quais são outros sinais que levam a gente a, digamos assim, a ter quase certeza do que seria o refluxo? Porque existem pessoas que sempre falam, então muitas vezes o próprio gastro fala assim, olha, para a gente ver o refluxo na endoscopia é muito difícil, é muito mais fácil fazer a piedometria, né? Eles conseguem ver mais claramente. Mas muita gente não faz de jeito nenhum. Muitas vezes realmente não é porque o convênio não libera, é porque não quer ficar um dia com aquela sonda, né, 24 horas, com aquela sonda para, né, passar por esse exame, né? Somente aquelas pessoas que estão no sofrimento e aí querem realmente ter a certeza e fazer assim, não, eu vou porque eu já estou no estado que eu não aguento mais. Mas a maioria não topa fazer a piedometria, né? Quais são Que na outros realidade, sinais? assim, o refluxo gastroesofágico clássico, corresponde a 80% dos pacientes, eles vão ter azia, dor no estômago, comem um pouco e ficam com a sensação de que comeram muito, arrotando muito. E esse paciente ele não vai para o otorrino, ele vai para o gastro. Ele identifica que é no estômago. Uhum. Existe um refluxo chamado refluxo silencioso. Ele não dá azia, não, estofada, nada gástrico. Muitas vezes o paciente chega com queixa de rouquidão, pigarro e sensação de bolo na garganta, principalmente. É como se tivesse uma coisa presa. A pessoa consegue engolir, consegue comer, beber água, mas não
é como se tivesse alguma coisa presa, um pouco estranho, de bolo na garganta. Habitualmente, quando se faz a laringoscopia, a gente vê sinais sugestivos de refluxo, que a gente chama de refluxo faringolaríngeo. A maioria dos otorrinos chama de refluxo laringofaríngeo, mas como ele vem da faringe para a laringe, eu chamo pela fisiologia. Faringolaríngeo, sim, faz sentido. Aí, na maioria das vezes, a gente vê hiperemia e edema das aritenoides, da região interaritenoide, da região retrocricoide, e vê, às vezes, estase de saliva nos seios piriformes e outros achados indiretos. Quando a endoscopia digestiva, ela não é o padrão ouro para diagnóstico de refluxo. Tá? A endoscopia digestiva tem como principal objetivo, primeiro, é um exame hoje bem mais acessível. Os gastros aí, muitos fazem com maestria. O que a gente busca na endoscopia digestiva, muitas vezes, são sinais indiretos de refluxo também. A gente quer saber, primeiro, se tem uma gastrite, uma úlcera ativa ou cicatrizada, no duodeno ou no estômago. Enfim, a gente vai ver sinais do que a gente chama de esofagite de refluxo, que está mais associado a longo prazo a câncer de esôfago, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, ainda que o paciente não tenha queixa de refluxo gastroesofágico, ou seja, azia, queimação e gorfada, às vezes ele tem só um sinal de refluxo faringolaríngeo, ou seja, tosse seca, pigarro, necessidade de limpar a garganta, sensação de bolo. A gente faz a laringoscopia, na maioria das vezes tem achado, isso depende se ele está fazendo automedicação ou não com inibidor de bomba, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, os prazóis, como a gente chama. E eu, habitualmente, pelo consenso da Sociedade Brasileira de Gastro, a gente tem que pedir endoscopia digestiva, mesmo que o paciente não tenha queixa, a partir dos 50 anos de idade, porque aumenta a prevalência de câncer gástrico. Não dá para o otorrino ficar usando e tratando refluxo sem avaliar o estômago antes. Isso é uma temeridade. Você não vai pedir endoscopia digestiva para todo mundo, né? Paciente jovem, 20 anos, 30 anos, que faz uma alimentação inadequada. E isso daí já é um fator facilitador. A pH-metria é realmente a qualificação que é o padrão ouro para diagnóstico de refluxo, mas ela não tem uma sensibilidade, uma especificidade de 100%, né? Sim. É um exame cômodo, realmente, né? Em relação, a Ana Cristina aqui está perguntando como fica a voz nos pacientes que são grandes obesos. Os grandes obesos modificam muitas coisas, né? Tem a ver com refluxo, porque a obesidade aumenta a pressão intraabdominal e aumenta o refluxo. Tem a ver com a apneia do sono, isso significa que ele vai roncar e vai ter paradas de respiração à noite na maioria das vezes. Então, a úvula fica mais longa, mais inchada. E o dorso da língua também é elevado. O dorso da língua é elevado. Quando ele deita, cai a língua, a base da língua cai. E habitualmente são exames de laringoscopia que a gente vê uma hiperemia difusa da laringe. Na maioria das vezes é isso que a gente vê, né? Isso. José Carlos, mais conhecido como Bola, ele perguntou aqui, para aqueles que dão aula ou palestras e ao final sentem um cansaço extremo, trata-se de alguma patologia ou é falta de técnica? Então, vamos lá. Então, o cansaço, né, quando o cansaço vem sozinho, não vem associado ao rouquidão, muitas vezes a gente pode, digamos assim, ir para vários diagnósticos fonoaudiológicos. Então, se você não tem rouquidão, mas você tem um cansaço extremo na hora que você fala, eu preciso saber se cansaço extremo é um cansaço vocal ou um cansaço corporal. Se for um cansaço corporal, eu digo que, muito provavelmente, você está utilizando o sistema de ressonância errado,
né? Então, aí seria a questão de técnica também. Se você sente um incômodo vocal, uma ardência vocal, aí a gente tem que procurar saber, e a rouquidão associada, a gente tem que procurar saber se existe alguma coisa realmente nessa prega vocal. E também pode ser falta de técnica. Então, o que é que acontece? Qual seria a diferença de ter técnica ou não ter técnica? Então, quando você tem a técnica vocal, você respira bem. Então, você respira de maneira correta. Então, você pode sentir um desconforto corporal, apesar de você ter uma projeção errada. Então, por exemplo, no caso de uma ressonância laringofaríngea. Então, aquela pessoa que fala para dentro. Ela fala desse jeito, bem para trás. Então, se ela fala para cá, para trás, fica uma voz abafada. Então, ela tem que fazer muito mais esforço para ser ouvida. E aí, para que ela seja ouvida, a gente precisa de ar. A prega vocal fechar e o ar vir com muito mais força, para que a gente tenha maior amplitude. Então, se você tiver a técnica, a respiração correta, então você vai sentir um cansaço corporal, apesar da ressonância estar errada. E então, você vai ter a técnica da respiração, mas não uma boa projeção vocal. Mas se você tem um cansaço vocal e que leva mais tarde a uma rouquidão, a gente vai dizer que tem um problema na respiração, que é um problema também na técnica vocal e que pode desenvolver uma patologia. Então, a gente tem que fazer essa avaliaçãozinha para ver o que é que está acontecendo. Esse cansaço é o quê? Um cansaço corporal ou um cansaço vocal? Né? A gente precisa saber isso aí. E aí, se for um cansaço corporal, menos mal. Você pode não desenvolver patologia, mas pode ser uma questão de projeção. Mas, se for um cansaço vocal, a gente precisa saber, né, fazer uma avaliação toda, né, vocal, e aí precisa saber também se existe alguma questão de patologia associada. Ana Cristina fez uma pergunta sobre o exame fonoaudiológico da laringe, que não faz parte da avaliação dos professores na medicina do trabalho. Uhum. Pois é, isso é uma luta, Ana. A gente tenta fazer com que a disfonia, né, já seja inclusa como uma doença, né, relacionada ao trabalho, mas existem vários e vários vieses aí que atrapalham a gente. Deveria sim, assim como, por exemplo, a própria, né, avaliação auditiva, né, a audiometria se faz na medicina do trabalho, mas infelizmente ele só tem como digamos assim, parâmetro a avaliação laringológica. Então, eles fazem a avaliação laringológica, se tiver alguma patologia, alguma coisa séria, mandam para o fono, né? E aí a gente vai tratar, e aí, a depender do concurso, ele pode ser chamado ou não. Né? A depender também da escola particular, ele pode ser chamado ou não. Tudo depende. O que é que o edital fala para aquele professor, né? Então, infelizmente, eu acho que deveria ter, né? Mas não tem. Na minha experiência com isso, existem alguns colégios particulares aqui em Salvador que fazem anualmente uma avaliação periódica e para os professores novos uma avaliação admissional. Especificamente 2 colégios aqui em Salvador. E eles basicamente levam em consideração a laringoscopia. Isso, só. Exatamente. Nem o que eles pedem. Eu acho que eles não estão querendo saber. É muita informação, muito detalhe. Mas, enfim, é basicamente a laringoscopia. Quando eu observo, quando é uma avaliação admissional, na maioria das vezes não tem alteração. Quando tem que colocar, não tem jeito. Isso. Né? Não tem como eu não dizer que eu vi o que eu vi. Né? Uhum. Até porque é um risco para você, né? Você é profissional, Exatamente, tem que falar a verdade. claro. Crime, né? Enfim. Isso é crime. Quando o exame do professor é normal, mas eu percebo pela avaliação senso perceptível, digo, olha, seu exame é normal, mas eu estou percebendo uma tensão na sua voz. Tudo bem, é uma avaliação profissional. Eu não sou eu que vou dizer se você é apto ou não para a função, cabe ao médico ou médica do trabalho. Então, o objetivo aqui é ver como é que tá, eu explico como é o exame, e muitas vezes eu digo, olha, não tem nenhuma alteração orgânica, não tem nenhuma alteração física no seu exame, mas existe uma tensão clara na hora do seu exame. Então, fique atento a isso, independente do resultado do exame, independente da admissão no seu trabalho, isso você precisa ver com fono. Procure um otorrino que precisa te acompanhar para que você tenha essa indicação e tenha esse acompanhamento audiológico. A maioria provavelmente não vai.
Exatamente, só vai quando começa a dar aula e aí a disfonia começa a atrapalhar a vida, né? Digamos assim, laborativa, aí vão procurar o fono. Infelizmente. Na realidade, infelizmente, o brasileiro não tem essa cultura da promoção à saúde e prevenção à doença. Infelizmente. Né? São poucos os pacientes que aparecem para mim e dizem assim, não, na realidade eu vou começar a cantar e gostaria de me aperfeiçoar, desenvolver técnica vocal, melhorar meu condicionamento muscular. Ou o professor, não, vou começar a lecionar, mas eu quero, né, aprender, inclusive questões não somente com relação à técnica vocal, aquecimento e desaquecimento, que é importante para a longevidade e para a própria aula, mas a questão de expressividade, né? Como eu me porto melhor, como deve ser minha dicção, né? A modulação da minha voz, como eu devo falar. Então, são mas muito pouco profissional que chega para mim para falar isso. Em geral, já vem com pipininho. Infelizmente, a gente tem essa cultura. Tem aqui a Daphne, deve ser, eu acho que é Daphne Marques, está dizendo que ela é estudante do primeiro semestre de fono, está adorando que bom a live, e que é cantora e pretende se especializar em voz cantada. Ótimo, minha área, minha área. Aqui, muitos professores não fazem aquecimento e desaquecimento vocal, a maioria não faz. A maioria não faz, né? E também não tem realmente uma boa hidratação. Inclusive, a minha dissertação do mestrado foi com relação à hidratação vocal e a utilização do nebulizador, a hidratação de superfície. A gente fez um estudo de intervenção que foi maravilhoso, mas mostrou para mim que realmente nem água os professores muitas vezes levam. Seja porque esquecem a garrafinha ou porque de repente o bebedouro é muito distante, então às vezes leva um copo para ficar a manhã toda, não sai e também não bebe água porque às vezes toma diurético e não quer sair no meio da aula para fazer xixi. Então tem várias questões aí envolvidas, né, na dinâmica do professor, né, principalmente o professor da rede estadual, da rede pública, né, de ensino. O caso não encontra exames de alterações, mas a avaliação perceptível de como seria a orientação a esse paciente? Aqui ela está falando aqui, ela está perguntando a gente. No caso, o fono, na realidade, o fono seria o otorrino, não encontrando alterações vocais, né? Mas observa isso na perceptiva auditiva, aí ela justamente ela dá essas orientações, né, Érica, com relação a procurar um fono. Na realidade, é como a gente mais sabe como ser humano. A coisa mais difícil que tem é mudança do estilo de vida. Sim. Né? É se responsabilizar por si mesmo, Uhum. ver que aquilo é uma coisa importante para a vida, no caso, a Isso. vida profissional, e a gente está falando de fonte de renda, né? E de Uhum. prazer de viver, de trabalhar, né? E que a maioria tem dificuldade de mudar mesmo. Com certeza. Fazer, no caso do refluxo, uma alimentação adequada. Uhum. E tem uma coisa muito importante, Emily, que a gente não pode deixar de falar, que é o seguinte: a gente vive num momento de muita tensão no mundo. Até antes da pandemia já estava muito tenso. Então, isso faz com que a gente tenha tensão da musculatura esquelética, tensão da musculatura mastigatória, que tem Facial. totalmente a ver com queixas facial, cervical, bruxismo, apertamento, Cervical. tudo a ver Isso. com as queixas Parte vocais. articulatória também. Isso. Exatamente. E os professores são alvo de muito estresse. Né? Eu digo que professor, policial e médico somos muito, Concordo. somos muito Sim. pressionados, fora para dentro, de dentro para fora. Isso gera muita tensão na musculatura esquelética. E a musculatura da mastigação tem tudo a Uhum. ver com de rouquidão, tensão vocal, dor no ouvido. Isso. Uma coisa importante também é fazer a avaliação auditiva nos pacientes que são profissionais da voz. Isso. Muitas vezes existe uma dificuldade do paciente emitir uma voz de uma forma adequada, porque não escuta bem. Uhum. Principalmente os cantores que estão expostos a um ruído maior, ou outras pessoas que não são cantores, nunca foram, mas puseram a ruído aqui em Salvador, o carnaval, muito som alto, né? Então, a gente Isso. auditivas acima de 35 decibéis
já causam alteração da emissão vocal. E as perdas auditivas condutivas também, elas influenciam na emissão vocal, já que é como se cada um pode fazer isso em casa, tapa o ouvido e tenta falar. Você ouve sua própria voz, então você tem uma dificuldade de emitir aquele som de uma forma adequada. E Isso, exatamente. nos agudos já dificultam a afinação dos cantores. Então é Uhum, necessário uma avaliação auditiva também no profissional da voz. com certeza. Importantíssimo. Eu sempre peço também fazer essa avaliação auditiva, porque é como você falou. E outra coisa, a questão também do próprio loudness vocal, né? Então, muitas vezes a pessoa está falando super forte, né? O volume lá em cima, e ele tem uma perda, e ele não sabe daquela perda. Muitas vezes é hábito. É hábito que a gente sabe que o brasileiro tem, e o baiano também tem uma mania de falar com volume um pouco mais elevado, né? Mas tem alguns que estão relacionados à perda auditiva. Então a gente também tem que tomar esse cuidado. A gente só tem 5 minutinhos, acredite se quiser. Passou muito rápido isso aqui. A gente tem muito mais coisas para que a gente, né, pudesse explorar e falar. Mas assim, foi excelente, sim. Aqui o trabalho multidisciplinar, quando é feito com efetividade, é excelente. Eu concordo também. Então, assim, Érica é uma dos otorrinos que, além de amiga, é parceira mesmo. Então, a gente tem intimidade de ligar uma para outra, ficar falando do paciente, olha, tal coisa, tal coisa. E aí ela sugere alguma coisa, eu também faço sugestão. Isso é maravilhoso, essa troca. É maravilhoso para a gente aprender e é maravilhoso para o paciente. O paciente ganha muito com essa interação da gente. Muito, é importantíssimo. Sua fala, amiga, pode falar. Para a gente finalizar, porque a gente tem 3 minutos. Faz muita diferença quando eu recebo um paciente de um fonoaudiólogo, vamos incluir os homens, por favor, que a maioria é mulher, mas vamos incluir os homens. E esse fonoaudiólogo ou fonoaudióloga tem conhecimento de voz. Faz toda a diferença. A gente sabe quando a pessoa. A gente sente pelo pedido do exame, quando a pessoa entra em contato, se tem conhecimento de voz, se sabe o que é um registro, se sabe o que é emissão vocal, um ataque vocal, apoio. Então, essa linguagem da voz, do canto, da barra música faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Inclusive, na hora de atender o cantor, olha, minha voz está quebrando na segunda passagem, ok. Uhum, Se você sim. quebra, calma, você não sabe o que é segunda passagem, ou o que é isso? É, exatamente, o que é Então, isso? quem gosta de música, quem quer trabalhar com voz profissional, eu sugiro que tenha um conhecimento básico de música que ajuda muito. Muito, com certeza. Eu fiz aula de canto também, aula de piano. Então, tudo isso para que eu pudesse ter mais, digamos assim, me apropriar disso. Sou vocal coach também, formada fora, então isso daí me ajudou muito. Mas primeiro, antes de mais nada, eu sou fonoaudióloga. Eu comecei como fonoaudióloga, né? Na realidade, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu estou vendo várias pessoas aqui conhecidas. Glorinha, beijo, que bom que você veio. Eu gostaria de agradecer. Me perguntaram aqui quando é que vai ser a próxima live. Vai ser amanhã, às 18 horas. Amanhã a gente vai falar sobre fonoaudiologia e canto, né, com Xande, cantor do Harmonia, que é meu paciente. Então a gente vai estar aqui batendo papo. Então venham, chama a galera para assistir. A gente também vai ter no dia 15. A gente vai ter fonoaudiologia e jornalismo com o jornalista e radialista Fernando Duarte. No dia 16, a gente vai ter Valéria Leal falando sobre fonoaudiologia forense. E no dia 17, a gente vai ter um nutricionista e um personal trainer que vão falar sobre alimentação e o treino para profissionais com alta demanda vocal. Então, todos os dias dessa semana, a gente vai ter live. Hoje e amanhã, 18 horas. No dia 15 vai ser às 19. Eu acho que no dia 16 também é 19. Mas tem aí no cartazinho aí, dia 20 vai ser 18 horas também. Mas tem aí no nosso fly, no nosso card. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. A Érica, muito, muito, muito obrigada por compartilhar isso aqui com a gente. Você sabe que a gente também vai te abusar, né, bastante. Vão ter simpósios, né, do La Voz, que a gente vai contar com a sua parceria, que é extremamente importante. E obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Eu que agradeço, foi muito bom e trocar informação e aprender sempre de uma forma leve, trocar e aprender.
que isso é que vale a pena na vida. Com certeza. Muito obrigada, gente. Boa noite. Essa Semana da Voz, hein? Essa é a Semana da Voz.